Olá, meus alunos abençoados! Vamos de volta a classes gramaticais aqui no canal Bicharada Poliglota. Aqui gato late, uau, uau, cachorro mia, miau. Esse bicho é um cachorro? Sinistro esse cachorro. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse ursinho que é fofinho, maravilhoso, e ele vai explicar para você, mas não hoje, porque ele quer saber que língua você quer que ele fale, que língua de bicho você quer que ele fale, se ele vai piar, se ele vai latir, se ele vai miar. Uau, uau. Então coloca aí nos comentários que língua você quer que ele fale, será o nosso mascote aqui, tá bom? Muito bem, vamos continuar. Eu falei na última aula sobre classes gramaticais, dei um panorama, falei das 10 classes gramaticais, ali só para especificando cada uma delas, e falei que a gente voltaria, retornaria trabalhando cada uma. Hoje nós vamos trabalhar substantivo. Mas antes, se inscreve aí no canal, ajuda o canal aí a melhorar aqui, tá bom? Beleza? Fortalece aí, compartilha com seus amigos. Muito bem, vamos lá. Classes gramaticais, né? Estudo do substantivo. Eu expliquei na outra aula, que foi o que eu fiz com cada uma das classes, dei uma introdução, que o substantivo é uma classe de palavra que nomeia tudo que existe. Por isso, substantivo e adjetivo são chamados também de nomes. Por quê? Porque nomeiam os seres que existem, né? Os substantivos dão nome a tudo que existe e os adjetivos classificam, especificam, particularizam o substantivo. Mas o adjetivo a gente vai trabalhar depois. Hoje a questão vai ser apenas o substantivo. Presta atenção. Uma outra coisa. É muito detalhe. Você não vai aprender isso vendo uma vez só. Ninguém aprende. Então o que eu quero que você faça? Eu não vou gravar vídeos longos. Então assiste essa aula e daqui a alguns dias vai lá e assiste novamente. Tá bom? Volta no canal e assiste novamente. Você tem que ver várias vezes para você ir pegando. Até eu que sou professor estudo de vez em quando, volto a estudar cada uma das coisas que eu estudei na faculdade, tá bom? Então, sentimentos, objetos, pessoas, fenômenos, lugares, tudo isso é nomeado pela classe gramatical chamada substantivo. Então, caneta, chuva, um fenômeno da natureza, trovão, raio, sentimento, saudade, amor, tristeza, alegria, lugares, Rio de Janeiro, São Paulo, Roma, Tóquio, Japão, Uberaba, Recife, por aí vai, tudo isso é substantivo. E eles têm umas classificações, uma delas é que eles são comuns e próprios. O que é o comum? Substantivo comum, ele designa os seres e objetos do mesmo grupo. Por exemplo, caneta. Está no universo de canetas, não é isso? Então, geralmente a gente se escreve com letra minúscula, a menos que esteja começando a oração, é óbvio, né? A gente vai começar um período com a letra maiúscula, mas no meio da oração, isso aqui, ou qualquer substantivo comum, é escrito com letra minúscula, certo? Já os substantivos próprios, eles especificam os seres, cada um desses seres, lugares. Como eu falei, Tóquio, Rio de Janeiro, Recife, Uberlândia e por aí vai. Pessoas, Marcos, João, Maria. Coisas, né? Paulo, Itália, cachorro. Ué, mas cachorro não é comum? Sim, cachorro está no grupo dos seres, né? Onde fala genericamente dele. Tem cachorro, gato, galinha e por aí vai. Nesse caso aqui é o nome do meu cão. Então eu arrumei um cachorrinho e vou botar o nome dele de cachorro. Agora ele se tornou um substantivo próprio. Porque se eu escrever sobre ele, eu tenho o meu cachorro se chama cachorro. Quando eu escrevi a primeira vez cachorro, é letra minúscula. Quando eu escrevi o nome dele, cachorro, é letra maiúscula. Compreendeu? Então, o substantivo próprio, ele pode ter um nome genérico. Certo? Muito bem. Concretos e abstratos. Esse aqui o povo costuma se confundir. Substantivo concreto, as pessoas acham que é aquilo que pode tocar. E não é por aí.
Substantivo concreto, ele designa seres que existem independentemente de outros seres, né? Então, por exemplo, homem, criança, saci, embora saci não exista, é que eu vou dizer assim, na realidade material, mas ele existe no imaginário popular. Então, saci, bruxa, e por aí vai, Deus, fada, essas coisas são substantivos, considerados substantivos concretos, tá? Qual é a diferença do concreto para o abstrato? O substantivo abstrato, ele depende de um outro ser para existir. Então não é porque eu não posso tocar nele, certo? Eu não posso tocar em Deus, mas ele é um substantivo concreto. Eu não posso tocar em saci, mas ele é um substantivo concreto, considerado substantivo concreto. O abstrato, olha só, são o quê? Qualidades, ações, sentimentos dos seres que existem. Então, se são particularidades de seres que já existem, eles estão presos a esses seres. Precisa que alguém, que um ser, sinta fome. Então, o substantivo fome, ele é um substantivo abstrato. Depende de um ser para existir. Tristeza, alegria, amor, raiva, dor. Não existiria dor se não existisse quem sentisse dor. Perfeito? Então, o substantivo concreto, esquece que é aquilo que eu posso tocar, é aquilo que eu percebo materialmente. Não, não é isso. O concreto tem existência independente. O abstrato depende de um outro ser, de um outro substantivo para existir. Show? Seguindo aqui, vamos lá. Agora, substantivos coletivos. Eles nomeiam um conjunto de seres da mesma espécie. Quando se fala de um grupo dentro da mesma espécie, está classificado como coletivos. Ou seja, por exemplo, enxame de abelhas, classe de alunos lindos e maravilhosos. Então eu nomeei um grupo dentro de uma classe única, certo? Coletivos. Aí nós temos os substantivos simples e compostos. Substantivo simples, formado por um único elemento, um só, que a gente chama de radical, ou seja, uma palavra. É um pouco diferente do que isso, mas na frente a gente vai se aprofundar mais. Vamos tratar assim. Então, eu tenho, por exemplo, sol, cadeira, etc. Então, tenho um único elemento, uma única palavra. Deixa eu explicar uma coisa aqui sobre esse etc. Que muitos alunos vêm aqui e colocam uma vírgula aqui, ó. Não existe. Quando você for colocar o etc., que quer dizer e outras coisas em latim, et cetera, você não precisa colocar vírgula, porque já tem a conjunção e aqui, ó. Então tá errado colocar vírgula aqui, tá bom? Quer dizer e outras coisas, tá bom? Na verdade é assim, ó. Et cetera. Então, ó, aí abreviou, etc. Então, beleza? Sem vírgula. Então, os simples são formados por um único elemento e os compostos por dois ou mais elementos. Eu posso ter dois elementos, ó, beija-flor. Posso ter três elementos, ó, pé de moleque. Tá bom? Então, o substantivo composto é formado por dois ou mais elementos, duas ou mais palavras, dois ou mais radicais. Tá? Esses compostos, eles podem ter duas formas. Justaposição. Minha caneta está falhando. Justaposição. Se inscreva no canal para ajudar a comprar caneta. E aglutinação. Se você perceber, as palavras são autoexplicativas. Em português, muita coisa que a gente vai estudar é autoexplicativo. Tá? Então, quando eu olha só, justaposição. As posições estão se ajustando ali. Aglutinação, está aglutinando, está se unindo de uma outra forma. Quais são essas formas? Então, justaposição, eles se unem sem sofrer os elementos, as palavras radicais se unem sem sofrer alteração. Olha aqui, passatempo. São duas palavras, passa e tempo. Elas se uniram numa palavra só e não mudou nenhum fonema, não mudou a palavra, não mudou o radical. Passatempo, pé de moleque. Mesma coisa, não mudou nada. Eu tenho pé, eu tenho de, eu tenho moleque, etc. Agora, na aglutinação, o que ocorre? Ocorre que esses radicais vão sofrer uma alteração, certo? Então eles perdem um fonema, uma letra. Olha só, planalto. O que é planalto? É a junção
é a aglutinação de plano mais alto. Quando eu juntei as duas palavras, perdi um fonema, né? Ó, plano alto virou planalto. Cadê o ozinho? Plano alto. Aguardente é água mais ardente. Ó, água ardente, aguardente, perdeu um A, certo? Fechado? Vamos lá para mais um quadro. Estou fazendo isso para adiantar para os vídeos não ficarem longos, para eu não ficar escrevendo aqui tudo, tá bom? Vamos continuar aqui, tá bom? Muito bem. Substantivos primitivos e derivados. Primitivos e derivados. Quais são os primitivos? Aqueles que não derivam de nenhuma outra palavra da língua. São as palavras primeiras da língua. Por exemplo, pedra, livro e vai por aí afora. A gente vai entender melhor quando estudarmos aqui os derivados. Quais são os derivados? Eu não disse que muita coisa é autoexplicativa. Derivado é que deriva de alguma coisa. Então, os derivados derivam daquelas palavras primitivas. Derivam das primeiras palavras da língua. Então, por exemplo, pedra. Eu tenho pedreiro, pedrada, pedrinha, pedregulho, certo? Eu tenho livro, livraria, livreiro, livrinho, livrão, e por aí vai, tá bom? Então, primitivos primeiro da língua, derivados que derivam de outras palavras, tá bom? Flor é um primitivo derivado, flor é um primitivo. Derivados, floricultura, florada, florzinha, beleza? E a flexão dos substantivos. Substantivos da língua portuguesa se flexionam em gênero, número e grau. Gênero, outra coisa que eu chamo a atenção dos meus alunos sempre é o seguinte. Fica ligado, presta atenção quando cada professor entrar aí na sua sala de aula. O professor de matemática vai falar de números, mas não é um número igual ao português, né? Números 1, 2, 3 e por aí vai. Em português, número é singular e plural. Quando a professora de ciências ou biologia entrar na sua sala falando de gênero, ela está falando de sexo dos seres. Nós não estamos falando de sexo dos seres. Portanto, aquela discussão é tola. Então, olha só, gênero é o quê? Masculino e feminino das palavras. Nós vimos lá que tem substantivo que se dirige ao sexo dos seres, mas aí é outra coisa. Não está falando de sexo de palavra. A palavra não tem sexo. Está falando do masculino e do feminino das palavras. Ó, menino, masculino, gênero masculino. Feminino, menina, gênero feminino. Fechado? O número singular e plural. Não está falando de 1, 2, 3. Singular e plural. Se bem que o plural indica mais de um ser. Não é isso? Então, número singular, menino. Número plural, meninos. A gente acrescenta o S. E o grau, que é o aumentativo e o diminutivo. Então eu tenho o aumentativo de menina, meninão. O diminutivo de menino é menininho. Beleza? Vou fazer mais um quadro para a gente fechar a aula. Muito bem? Vamos fechar aqui. Substantivos biformes e uniformes. Presta atenção nisso aqui. Os biformes, de novo, autoexplicativo. Duas formas. Bi, 2, não é isso? Duas formas. O que acontece aqui? Geralmente leva em conta o sexo dos seres. Aliás, eu tinha falado há pouco que a gente já tinha visto, mas é porque a gente ia ver. Porque eu já tinha visto, mas você vai ver. Olha aqui. É o que a gente usa normal. Gato, gata. Pato, pata. Homem, mulher. Cachorro, cadela. E por aí vai. Então, eles estão levando em consideração o sexo daquilo que diz animal. Olha, não é o sexo da palavra. É o sexo do ser a que se refere. Certo? O uniforme, ó, une, uma só, uma única forma. Nesse caso, essa única forma serve tanto para o masculino quanto para o feminino. E nesse caso aqui, ó, ele vai se classificar em comuns de dois gêneros, sobrecomuns e epicênos. Beleza? Presta atenção aí. Comuns de dois gêneros, o que acontece? Eles indicam o sexo das pessoas por meio do artigo. Ó, o paciente, a paciente. Então, o paciente não muda. Como é que eu sei que é homem e mulher? Coloco o artigo. Artigo masculino, artigo feminino. O paciente, a paciente. Os sobrecomuns possuem só um gênero, a criança. Quando eu digo a criança, você não sabe se é menino ou se é menina. Quando eu digo a testemunha,
Você não sabe se é homem ou se é mulher, certo? Então, sobrecomuns, possuem um gênero só. Deixa eu chamar atenção aqui para uma coisa que os alunos erram muito. A divisão silábica no final da linha. A palavra não coube na linha, eu tenho que dividir as sílabas, ó. Teste, hífen, né? Tracinho é hífen. Teste, hífen, na outra linha, munha, no início da linha. Certo? Dividir sílabas é fundamental para a gente escrever nossos textos. Muitos alunos colocam uma letra numa linha e a outra letra na outra linha. Não pode dividir a sílaba, dividir a palavra em sílabas, tá bom? Muito bem. E por último, os epicenos. Nome bonito, né? Epiceno. O que significa? Um só gênero para bichos. Esses sobrecomuns aqui é para a gente, certo? Aqui é para bichos. O que acontece? Ó? A cobra macho, a cobra fêmea. O jacaré macho, o jacaré fêmea. Opa, professor. Fêmea. Então, você não sabe se falar jacaré. Havia um jacaré. Você não sabe se o bicho era macho ou se era fêmea. É isso? Havia uma cobra. Você não sabe se é macho ou se é fêmea. Para saber, eu tenho que colocar aqui, tenho que escrever macho e fêmea. Cobra macho. Vi uma cobra macho. Vi uma cobra fêmea. Vi um jacaré macho. Vi um jacaré fêmea. Beleza, meu povo? Então, de novo para as dicas. Preste atenção. Assista a aula com atenção. Desliga tudo. Para! Desliga tudo! Isso, se liga na aula, beleza? Aí aproveita, vai lá, se inscreve no canal, ajuda o canal, beleza? Dá um like, compartilha. Passado alguns dias, assista a aula novamente. Você precisa ver isso várias vezes para você ficar fera em língua portuguesa, ok? Sou seu professor Marcos Cordeiro e um beijo. Qualquer coisa pode mandar perguntas lá no privado, você que me conhece, que tem meu contato, ou lá embaixo nos comentários que eu respondo com carinho, tá bom? Beijo!